Boa noite, bem-vindos ao especial Informação. Hoje convidamos Ricardo Sousa, é candidato e único para a conselhia do PST Paredes. Ricardo, bem-vindo aqui ao novo canal. Prazer é O meu, canal Paulo. do teu conselho. Prazer O é que meu. está associado no teu conselho. Ricardo, vamos tratar por tu, já Sim, são sim, um tempo obviamente. sem tutoriar. Para Sem mim é um bocadinho formalismos. difícil a relação que eu crio com as pessoas e depois estar aqui com hipocrisia, não. Não vale a pena, porque não é isso que temos o respeito, é assim os atos e felizmente temos tido uma relação muito cordial e de amizade aqui com o PST Paredes, desde que tu tomaste conta, é verdade. Foi quando eu cheguei cá ao Conselho. Portanto, acompanho um pouco o trajeto que tens vindo a fazer por esta conselhia. Não foi nada fácil, porque vens de uma derrota, ou o teu partido veio de uma derrota, que foram muitos anos de poder. Normalmente é muito difícil logo a seguir conseguir animar e motivar. E penso que não foi um trabalho negativo de todo. Esse é o balanço que nós aqui, a Comunicação Social e de Novo Canal faz. É um balanço onde há trabalho feito, onde logo a seguir apanhas as eleições legislativas, o resultado não é de todo mau, porque estamos numa Câmara Socialista, e consegues, de alguma forma, também trazer aqui os candidatos, a líder dos partidos. Portanto, há aqui um trabalho desenvolvido, Ricardo. E mais uma vez, obrigado por teres vindo aqui ao Novo Canal. Paulo, eu é que agradeço à Nova Canal, através da tua pessoa, porque sempre isso é um exemplo do que, como deve ser a comunicação social, e também agradecer-te por estares em Paredes, porque Paredes quer ser o conselho de referência do interior do distrito. Para ser referência tem que ter cá as referências do interior do distrito também. E a Nova Canal penso que é uma das referências desse interior e até mais para o litoral também, e daí agradecer-te a vossa disponibilidade. Sobre, de facto, o PSD, em 2017 não correu bem. Penso que não explanámos bem o projeto que tínhamos para o Conselho e tivemos uma derrota. Mas também só nos cabia um caminho, no meu entender, que era arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar muito e rapidamente se queremos ter objetivos claros de conseguir vencer. Esse caminho começamos, fomos-lo fazendo e tornamos possível fazer esta verdade com o fazer as pessoas do PSD acreditar que era possível rapidamente voltar a ganhar. Nas legislativas e nas europeias, efetivamente, ficamos perto, o que nos transporta a acreditar que com mais um esforço nas autárquicas, efetivamente, será possível vencer. Não só pelas pessoas, mas porque, obviamente, e começa a estar a olhos vistos, que os programas do PSD são reformistas e conseguem trazer melhor qualidade de vida às pessoas, que no fundo é essa a obrigação dos políticos eleitos quando estão a trabalhar em cargos públicos, que é fazer com que as pessoas vivam melhor. Ricardo, apesar de tudo, há um aumento de militantes. Tu notas que houve um aumento de militantes nesta jornada, no fundo, nestes 2 anos que estiveste à frente da Conselhia. Normalmente, como qualquer partido após uma derrota, sofre. Claro. Sofre. E houve ajustamentos. Houve alguns que efetivamente se desmotivaram de tal maneira que afastaram-se um bocadinho. Com o trabalho que fomos fazendo, já apareceram muitos outros novos militantes a entrar também. E isso faz-nos acreditar, porque todos nós juntos, com esta motivação e com este crescer do partido que se sente de dentro, e com toda a certeza vai-se começar a sentir a partir de agora para fora também, porque nós tínhamos um trabalho de mostrar às pessoas que o partido estava vivo para fora, e foi isso que fizemos, estivemos sempre presente, com um esforço tremendo, e agradeço aqui a todos o meu partido, não só à minha comissão política, mas também aos outros que foram eleitos, que através disso conseguiram acreditar e fizemos representar sempre e bem o PSD. Mas aqui também começamos a mostrar uma imagem para fora que efetivamente o PSD estava vivo e bem vivo. Inclusive penso que isso surpreendeu muito os nossos adversários. Depois, internamente, tivemos que reajustar e reequilibrar a nossa casa. Porque após uma derrota há sempre reformas a fazer, reequilíbrios para nós voltarmos a entrar na senda das vitórias. Com uma estratégia, no fundo, de encontro àquilo que a Comissão Política há 2 anos que ganhou queria implementar, que é, efetivamente, dar a entender às pessoas que somos um partido próximo delas e que acreditamos que a política existe para as pessoas e estarmos próximos delas, e volto a dizer, para fazer, porque a obrigação de um político é fazer com que as pessoas todos os dias consigam viver melhor. Ricardo,
eu penso que não estou enganado, são 4 juntas de freguesias que são 4 mais? Podes-me retificar? 9 juntas Nós de freguesias. temos mais juntas freguesias que o O que eu PS. queria dizer era, são 9 juntas de freguesias do PSD, mas há 4 aqui que eu tive a estudar que realmente fazem um trabalho mais de disposição. Não desfazendo as outras, obviamente, não querendo desfazer, porque por vezes também a zona geográfica também pode nos permitir. Sim. Mas há aqui realmente pelo menos 2 juntas, ou 4 juntas de freguesias, mas no qual 2 eu dava-te a oportunidade de falar, estamos a falar do Ordelo, do Nuno Serra, que é um defensor grande, querem gostem ou não gostem, mas é um presidente junto que defende a sua terra, ele fala com os deputados, ele vai à Assembleia, eu próprio tenho aqui o deputado António Cunha, muitas vezes traz assuntos de Ordelo, e depois temos a Mariana de Vilela, que é uma pessoa que nesta altura de pandemia não baixou os braços, inclusive teve sempre com a comunidade. Recordo também Sobrosa, penso que é Sobrosa, que eu confundo um bocadinho, o Amédio Castro também, que é uma pessoa que desenvolve, também viu-se muito trabalho nesta altura dessa freguesia, e depois Gandra, que é uma freguesia que sofre muito, está no sul do concelho, mas que o Presidente de Junta, e eu nunca tive a oportunidade de o entrevistar, mas um dia gostaria de o entrevistar, mas eu acompanho o trabalho dele, é uma pessoa que se debate pela terra. E voltando dizendo isso, não levando a mal as outras freguesias, mas estas 4 realmente são presentes junta que não é por ter perdido a Câmara ou pelo acordo no seio da Câmara que não têm a mesma motivação e que não vão em frente com os seus objetivos. E claro, durante o teu mandato. Eu até te agradeço a pergunta, porque aproveito desde já para agradecer e elencar aqui, efetivamente, o trabalho de todos os presentes junta. E, em particular, porque viu-se, principalmente pelo sofrimento das pessoas durante a pandemia, a diferença e o esforço dos presentes junta do PSD, e aí notou-se claramente a diferença de fazer política e a forma como se encara a política das pessoas chegadas ao PSD ou que estão do PSD sendo militantes e os que não são do PSD. Porque, repare, no Conselho, as freguesias que se mais destacaram em trabalho na pandemia, muito mais que a Câmara Municipal, porque as juntas com parques de recursos, houve juntas de freguesia que ofereceram máscaras à população, ofereceram alimentação, ajudar na medicação, iam buscar as pessoas para transportá-las quando elas necessitavam, coisas que a Câmara Municipal estava a léguas de fazer. E, efetivamente, houve aqui freguesias que se destacaram. Os nossos presidentes de junta, dar-lhes os parabéns aos presidentes de junta do PSD, porque, de facto, foram inexcedíveis durante a pandemia, ainda estão a elaborar constantemente e a ajustar-se. Isso é sinal que conhecem as suas terras e as suas freguesias e têm feito um excelente trabalho. Como disseste, e bem, o Nuno Serra, a Mariana, o Américo Castro, o Paulo Ranito. Podemos acrescentar também o Bessa de Duas Igrejas, o Franklin, temos o Tomás Correia, o Sr. Santos de Beira, que é mais recatado, mas também no cemitério é uma valência e que naquela freguesia ele gosta de dar um destaque. Repara, nas alturas mais cruciais, ele chegou a pôr mais de 3.000 velas no cemitério à noite, quando as pessoas não podiam sair de casa nos sábados, para iluminar o cemitério. Pôs mais de 100 vasos às expensas dele e da junta, porque as pessoas não conseguiam enfeitar os cemitérios e ele fez isso. Nós temos presentes de junta, como disseste, a Mariana, o Américo Castro, o Serra, arranjaram soluções para arranjar máscaras para a população, distribuir alimentos. Mas a Câmara Municipal, depois, teve outro procedimento, não foi que foi dar aos bombeiros. Não houve ajuda às juntas de freguesia, não ajudou. E eu acho, se fôssemos, o que nós achámos foi aquilo que propusemos, é que efetivamente a Câmara, na altura, muito rapidamente, devia ter criado uma rede com as juntas de freguesia, as IPSS do Conselho e, eventualmente, outras instituições, e também com os bombeiros e com as 2 delegações da Cruz Vermelha. Para com eles todos, muito rapidamente, criar uma rede que se cobrisse todo o Conselho para não deixar ninguém passar mal. Porque é muito difícil, numa altura de pandemia, ver pessoas a sofrer e o mais difícil disto tudo é a pobreza envergonhada. Porque há pessoas que efetivamente vivem bem e que de um momento para o outro vêem-se limitadas nas suas capacidades. Mas e aí os presidentes têm um papel muito importante. Conhecem os terrenos, mas também a Câmara Municipal tem a obrigação de conhecer e ter os parceiros certos, porque se olharmos para os recursos que tem uma Câmara Municipal e uma Junta de Freguesia, claro, vamos perceber que são substancialmente diferentes. E também perceber que a Câmara Municipal, independentemente da cor das Juntas de Freguesia, deve respeitar os presidentes de Junta e trabalhar com eles. Porque eu vi o trabalho do Tomás Correia,
a esforçar-se, a empenhar-se e buscar medicação, ajudar as pessoas, buscar alimentos, levar-lhes a casa, transportá-los. E o trabalho da Mariana é inexcedível, a ajudar a procurar soluções para fazer as máscaras, a ajudar no apoio às populações, a avisar as pessoas para não saírem de casa para se recatarem. O Nuno, com o empenho que tinha, com as máscaras, nos alertas, na questão da alimentação. O Américo Castro, que juntou uma equipa em volta dele também, tiveram a trabalhar eles com um grupo de pessoas que convidaram de Sobrosa a fazer máscaras para dar, preocupavam-se a alertar as pessoas, e eles a marcar para tentar perceber que as pessoas no recato, para não haver maiores contágios nas freguesias deles. Isto foi um trabalho inexcedível. E eu convido todos os paredenses para fazer uma análise, até porque hoje é fácil através das páginas Facebook, e comparar o que é que algumas freguesias faziam e outras, e mesmo o que a Câmara fazia. Porque também não vamos falar só de comunicarmos. Porque comunicar e tirar 2 fotografias é fácil. Temos que perceber o sumo desse trabalho. E tu és muito crítico nisso, já na outra entrevista. Tu não concordas nada com esse tipo de comunicação da Câmara Municipal? Eu acho que devemos ser realistas na informação que damos. Porque se nós tentarmos manipular a informação que damos, de hoje para amanhã, isso vai nos faz a todos nós, os políticos, ficar cada vez mais desacreditados. E acho que devemos ser realistas, encarar as pessoas olhos nos olhos, porque, como eu te disse há um bocadinho, o município é de todos. E acho até mais longe que os munícipes devem exigir aos seus eleitos, cobrar-lhes, porque foram eles que foram eleitos, principalmente aqueles que são profissionais da política, ganham um salário atrás disto, através do que estão a fazer, têm a obrigação de fazer bem e fazer aquilo que prometeram à população. E é com isto que sou exigente. Não só na comunicação, mas em tudo o resto. Porque não faz sentido nós desprotegermos quando temos a possibilidade. Porque, repare, o orçamento municipal de paredes, a execução anda na média dos 40 e qualquer coisa milhões de euros. Nós, na pandemia, na primeira apresentação do Presidente de Câmara, disse que tinha 500 mil euros ao dispor. Pois quem tem um orçamento de 40 milhões de euros e dispõe de 500 mil euros, provavelmente demonstra que não está muito preocupado com a matéria. Por isso é que nós viemos a seguir dizer que, em primeira linha, pelo menos 5 milhões. Repara, Paulo, ainda foi à reunião de Câmara há dias a isenção para os feirantes por mais uns meses. Pois eu acho, e digo aqui... 3 meses que foram. Eu acho, e digo aqui, olhos nos olhos, pelos feirantes, e o Alexandre Almeida até tem uma responsabilidade acrescida, porque quando tomou posse, pôs os feirantes a pagar mais do que o que pagavam. Porque eles não deviam, porque as dificuldades e o que já perderam, se ficassem isentos de pagar até ao fim do ano, ou até ao fim do mandato, não se perdia nada com isso. Estamos a ajudar pessoas, quer de Paredes, ou outros que vêm para Paredes, e estamos a ajudar todos. E esta é a função da Câmara Municipal. Como também ele deu de bandeira a isenção nas planadas por 3 meses. E depois, seguidamente, mais uns meses. E eu acho que devia isentar as planadas, como dissemos na primeira proposta, logo até ao fim do ano, até ao fim do mandato, para ajudar ou minimizar nos cafés os prejuízos e restaurantes que tiveram, mas também criar condições para aqueles que não têm esplanadas, isentá-los de processo de legalização, permitir que eles tivessem esplanadas também para minorar os danos, pelo menos durante a fase da pandemia. E isto eu acho que a Câmara não fez. E devia ter feito. Como também acho que devia ter criado um fundo para ser muito mais imediata a resposta da Câmara, porque quando alguém passa mal e telefona para a Câmara, porque já deve estar em desespero, a pedir ajuda para os meios que a Câmara tem, primeiro eu acho que o mecanismo devia ser muito mais agilizado nesta fase. No dia a seguir ou 2 dias depois devia ter essa resposta, porque quando uma pessoa está a passar mal ou está a passar fome, precisa de ajuda de imediato. Não pode recorrer a um processo, um expediente de tempo normal, em que a resposta é muito morosa. Isso, no tempo em que vivemos, não faz sentido rigorosamente nenhum. Muito bem. Ricardo, qual é a equipa que tu vais agora, porque és a única lista, não é? Isso é um sinal que o partido não está de unidade pluralidade. e não nós está... queremos unanimismos, queremos que haja uma unidade no partido, apesar da pluralidade de ideias. Sim, mas se não estivesse satisfeito com o teu trabalho, com certeza que não havia Sim. mais oposição Sim. e havia mais isso são factos, não é? Que é questão disso. Mas vais e para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor a tua equipa, vais transportar a equipa do passado ou há mudanças? Há elementos novos na tua equipa? A minha equipa foi inexcedível e fantástica, porque nós fizemos um trabalho em 2 anos. Repara que
muitos de nós, que não somos profissionais da política, passávamos muitos dos nossos dias, ou quase todas as nossas horas livres, e muitas vezes nem horas livres, no partido. E fizemos isso para estar em tudo o que fosse possível para o PSD voltar a estar ao nível que está hoje e estar com possibilidades de disputar as eleições. E isso foi um trabalho árduo que eu agradeço à minha Comissão Política, como disse há um bocadinho, e também aos eleitos que nos acompanharam, quer das Assembleias de Freguesia, quer na Assembleia Municipal, quer nas Juntas de Freguesia, quer os vereadores na Câmara Municipal. E este trabalho de todos, e foi um esforço tremendo dessa equipa, por isso é que eu lhes agradeço e acho que tivemos uma grande Comissão Política que vai ser um marco. Repara que nós, em reuniões formais, em 2 anos, tivemos cerca de 60 reuniões, que é um facto extraordinário. Quer dizer que estávamos constantemente, fora os gabinetes depois que tínhamos a trabalhar. Agora, como estamos um passo mais à frente, vamos aqui reforçar a equipa com pessoas que entendemos que vão dar aqui um contributo positivo para melhorarmos efetivamente ainda mais esta equipa. Logo, vai ter mais pessoas a acrescentar mais-valia. E essas pessoas, mantens a linha de que sejam pessoas de todo o concelho, das várias freguesias que vocês têm? Sim. Sim, as pessoas, quando estão numa comissão política, é pelo seu valor, mas também temos que perceber que temos que ter o Conselho representado para trazermos informação de todo o Conselho. Como temos autarcas que todos os Conselhos que dão-nos informação, também temos que ter na comissão política esse peso de perceber do Conselho estar geograficamente representado. A questão de tu não, propriamente ou oficialmente, pelo menos não se sabe oficialmente, até podias ter a tua escolha, mas tu não apoiaste nenhum líder, no fundo, para a Conselhia do Porto, mas convidaste a todos, penso eu, não tinhas nenhum Penso que líder. estás a falar do candidato à Nacional. À Nacional, peço desculpa, à Nacional, quando foi a questão do Montenegro e de Luís Montenegro e de Rui Rio. E do Miguel Pinteluz. E o Miguel Pinteluz. Optaste por ter uma postura mais discreta e dar voz a eles todos. Sentiste que foi por ti, foi pela força de paredes da Conselhia que eles vieram cá e fizeram questão, e até muitas vezes, militantes dos conselhos aqui que vinham cá também a ouvir. Achas que isso foi realmente por acreditar no teu projeto, Paredes? E seres consensual, no fundo, porque se não fosse, não... Como eu vou-te responder, não indiretamente, e agradeço-te as palavras que acabaste de dizer, porque de facto também acabas por reconhecer o nosso trabalho que tem sido feito no PSD Paredes. Mas o que eu procurei, acima de tudo, foi, como te disse há um bocadinho da Nova Canal, se Paredes quer ser referência em tudo, terá que ser em tudo. E em tudo passava por quê? Os líderes de partido, ou os que podiam ser potencialmente líderes, ao virem ao interior do distrito, virem a Paredes. Foi esta a bandeira que busquei. E para dar liberdade, para não prender o partido ou andar aqui com uma luta no Conselho, dar liberdade no sentido de cada um, mesmo na Comissão Política, não quis saber quem estaria a apoiar, porque houve pessoas da minha Comissão Política que apoiavam uns, outros, com toda a liberdade, e que assim seria mais justo. E então entendi que a minha posição seria muito pessoal, reservada, e que o importante era dar aqui destaque a Paredes. E eu também, com essa liberdade de estar muito reservado, permitia-me, perante os candidatos, ter uma abordagem diferente de fazê-los trazer a Paredes. E acho que foi muito importante para Paredes, mais uma vez, afirmar-se, porque tivemos cá Rui Rio, tivemos cá o Luís Montenegro, ao qual aos dois agradeço a presença física, e tinha o compromisso, porque o Miguel Pinteluz era para vir e depois não pôde, mas ficou com o compromisso de vir cá. E veio virtualmente porque a pandemia a seguir não o permitiu. E também, isto também dá destaque ao Conselho de Paredes. Se nós queremos ser referência e queremos dar este exemplo e dizer que em tudo Paredes deve ser referência, no partido também devemos dar este exemplo. E foi isto que eu busquei e conseguimos também, porque é preciso também conseguirmos. Não é só muitas vezes querermos ou carregarmos no botão, é preciso trabalharmos para conseguirmos. E tivemos cá os 3 potenciais candidatos, 2 fisicamente e 1 virtualmente depois, o que também acaba por dar destaque a Paredes. E acho que eles, por aquilo que eu lhes ouvi, depois de passarem por Paredes, ficaram satisfeitos por aquilo que viram que estava a ser feito em Paredes em prol do partido. Ricardo, foste também ao Conselho Nacional depois de defender e vimos o teu comício. Ao Congresso. Ao Congresso. Desculpa, ao Congresso. Ao Congresso Nacional, que foi, penso eu, em Viana do Castelo. Sim. E foste lá, já há muito tempo que não se via um líder do PSD Paredes a discursar num Congresso. Como é que tu te sentiste e como é que tu achaste que acolheram a tua mensagem?
Eu tinha um compromisso. O que eu fui dizer foi o compromisso que, quando foi a preparar o programa das legislativas de Paredes, eu me preocupei de defender para o nosso Conselho. Aquilo que eu fui dizer no Congresso ao nosso líder para não se esquecer, porque nós não ganhámos. Se tivéssemos ganho, tinha-lhe cobrado, ou tinha que lhe cobrar, que era o compromisso que tinha connosco Paredes. Porque nós sabemos aquilo que no Conselho somos fortemente penalizados. E nós temos que perceber a valência e o peso do Conselho de Paredes. Paredes é o 27º Conselho a nível nacional, em termos populacionais. Infelizmente, não estamos a este nível no rendimento per capita das pessoas. Infelizmente. Mas cabe a nós trabalharmos para pôr as pessoas nesse nível. Porque nós queremos ter um conselho forte, temos que lhe dar condições para as pessoas virem cá. Primeiro, para não saírem. E para viverem cá e bem. E havia esse compromisso. Foi isso que me fez lembrar ao nosso líder, para não esquecer aquilo que tinha de compromisso para connosco. Porque Paredes não pode ser só um conselho pagador para o governo da nação. Também tem que ter, ao invés, cobrar. Tem que saber cobrar. E aqui cabe à Câmara Municipal, e eu sou Presidente, em função do momento de saber o órgão que ocupa, cobrar ao Governo obras para Paredes. Porque eu pergunto-lhe, em 4 anos do Governo Socialista, Governo anterior, qual foi a grande obra que o Governo Socialista fez em Paredes em 4 anos? Com toda a certeza, como muitos outros concelhos, mas de Paredes, com perto de 90 mil habitantes, muito contribuímos para a nação com o pagamento de impostos. Pois também temos que exigir e cobrar à nação que faça pelos habitantes de Paredes. Estas obras de regeneração, nós contemplas o pavilhão, a piscina, tudo isso não contemplas? Essas são do município, são as opções do município. Mas do Estado? Do Estado, o que é que nós tivemos durante 4 anos uma obra referencial do Estado? Podíamos ter ao invés. Porque, inclusive, ouvimos o seu Primeiro-Ministro e o Ministro a dizer que iam fazer descontos nas antigas ex-scuts para algumas zonas. As de Paredes, por aquilo que ouvimos, não foram contempladas, que era aquilo que o PSD, nós defendemos no nosso programa eleitoral legislativo junto com o Rio. Então concordavas, por exemplo, com o Dr. Antonino, que lançou a ideia de A4 não serem pagas as portagens neste tempo. Também concordas com ele? Sim, concordo com essas. As antigas ex-scuts que atravessam o Conselho de Paredes, inclusive, estão subdimensionadas porque são caras para a utilização que permitem, e se tivessem um rácio mais baixo de custo ou até algumas isenções, permitiam a maior utilização e até beneficiávamos noutras estradas, estar mais protegidas, de não ter tanto tráfego. Ricardo, qual é o próximo? Vocês vão trabalhar, o próximo objetivo é as eleições autárquicas? Nós temos 2 objetivos claros no nosso manifesto eleitoral. Nós vamos fazer nós temos o que prometemos no próximo mandato, ou que queremos cumprir, não é prometer, é queremos cumprir, é continuar com esta política de proximidade com os paredenses e continuar a fazer o PSD a crescer em Paredes. E nós temos 2 eleições. Uma que é mais personificada, que é a eleição do Presidente da República, mas temos que defender aqui o partido em função daquilo que será a opção do partido a nível nacional. E depois aí advir e lutar por esse objetivo claro. Mas claro que o grande objetivo serão as eleições autárquicas e voltar a fazer do PSD o partido mais votado no Conselho de Paredes, sem dúvida nenhuma. Isso é. E já há equipa para isso? Tu vais ser candidato à Câmara Municipal de Paredes? Nós propusemos para esta eleição, não pusemos já como condição termos os nomes. Os nomes de quem vai ser ou quem vão começar a ser discutidos. Porque eu entendo que os nomes devem ser discutidos dentro do partido. Mas há uma forte possibilidade de ver o Ricardo Sousa como candidato. Não há uma imposição de... Será este, aí já estás a ser coerente com a última entrevista que deste. Sim. Mas a questão aqui é natural que as pessoas olhem para ti como candidato. Ou teremos Nuno Serra ou Mariana? São perguntas que eu faço. Sim, o que eu te posso dizer, Paulo, é que o partido, com o manifesto, tem umas condições e um caminho, obviamente, para escolher o candidato. O partido é... Mas neste momento tu tens as maiores condições. Repara, és elegido, desculpa não quero meter o partido, mas como papel de jornalista... Eu até te agradeço. Mas as condições estão feitas, estão criadas já a priori. Se tu há um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, como tu dizes, e que nós podemos contactar e sabem, vens de uma derrota, onde foram muitos anos à frente, e todos nós sabemos, seja em Paredes, seja onde for, o caminho a seguir é muito difícil. Portanto, isso não há margem para dúvidas. És reeleito, não se vê nada de polémicas entre PSD e Paredes,
Poderá haver alguma desmotivação, uma ou outra, mas Isso faz parte. nunca vi, e eu, como te digo, acompanho-te nestes 2 anos que tiveste como presidente. Mas aí deixa-me agradecer o teu elogio. Porque é que não será? Mas Deixa-me agradecer não o é teu elogio, eu não porque estou isto aqui a mostra elogiar-te. que Eu houve aqui estou. serenidade de trabalho. Mas eu não estou, nem sou ninguém para te elogiar. Eu sou um jornalista daqui da região e que acompanho o trabalho. E os factos, estou a falar em factos. O que se fala, o que não se fala não é jornalismo, é os factos. É que se vê um percurso tranquilo, sereno, onde não tens muita oposição interna, tens presidente de junta, como sabes, ainda há pouco falámos, naturalmente não serias o candidato. Como eu te disse, Paulo, e volto a repetir, até porque tem que haver serenidade neste debate. E aí será importante o partido estar envolvido na discussão para depois estar motivado e em volta das pessoas que o vão representar. Mas isso não só na equipa à Câmara Municipal. Porque nós temos um projeto, que também é o nome do manifesto, que se chama Ambição 21, em que vai escolher as pessoas em todas as freguesias. Nós estamos a criar, algumas já estão mais adiantadas que outras, grupos nas freguesias. Porque as escolhas de Presidente de Junta nas freguesias que infelizmente não vencemos em 2017 e alguns que estão em fim de mandato, que também vão ser renovados, também são extremamente importantes para o partido. E esta escolha, quer desses candidatos a Presidente de Junta e essas equipas às respectivas juntas, quer a equipa à Assembleia Municipal, quer a equipa à Câmara Municipal, será muito importante. E nós não podemos desvalorizar nenhum dos órgãos, nem nenhum dos candidatos. Mas todo ele, com toda a certeza, vão ser debatidos dentro do partido para depois, quando emergir os nomes, as pessoas se reconhecerem neles e se sentirem envolvidas para trabalhar em prol deles. Porque as imposições, já percebemos que muitas vezes levam a desmotivações e a distanciamentos. E isso não iria ajudar, obviamente, a que nós consigamos essa união pretendida em prol daqueles que irão para atingir claramente os nossos Mas objetivos. pessoalmente tu gostavas? Ao menos isso. Pessoalmente gostavas de... Paulo, Ou se for chamado, pronto, vamos colocar a questão de outra forma. Se for chamado e se todos os partidos disserem, Ricardo, és a pessoa que tens mais condições. O presidente da Comissão Política, seja de que órgão for, nunca se pode furtar às suas responsabilidades. Ok, está respondido. Está respondido. É essa resposta que eu queria fazer e queria saber, porque o que os paradenses também querem saber. No fundo, o que dizes é que estás disponível para esse cara. Eu não disse que estava disponível, não se põe nisso. Nós amanhã vamos eleger. Reparem que eu vou dar um exemplo. Há presidentes de conselhia que, quando se candidatam, dizem: connosco, o candidato é este ou sou eu. Se nós tivéssemos qualquer tipo de conclusão, ainda por cima, como disseste, como uma lista única, seria fácil apresentar-nos como uma solução consumada. E eu acho, no meu entender, e se é isso que queres buscar, que o PSD tem excelentes quadros. Aliás, brotam quadros porque os outros partidos, para ganhar, vêm buscar quadros ao PSD, porque com os deles não ganhariam. Isso é claro, tábua rasa. E se nós percebemos isso, se temos excelentes quadros, também não podemos ser uma máquina trituradora constante de quadros. E isso vai nos fazer que este debate seja enriquecedor e que traga, com toda a certeza, o melhor candidato para Paredes. Ricardo, esta pergunta é um bocadinho incómoda, mas vou-te a fazer. A Câmara Municipal de Paredes tem no Executivo alguém que já foi do PSD? Ou que esteve perto do PSD? Não tem problemas nenhuns. Tem pessoas que já foram militantes do PSD, claro que sim. Não só na Câmara Municipal, mas noutros órgãos. E percebemos que, efetivamente, outros partidos para ganharem têm que beber das fontes do PSD e isso são opções de cada um. E percebam uma coisa. Mas ainda são militantes. Não tens, sabes disso, se eles ainda são militantes. Sabes que o partido tem umas regras internas que obriga depois a expulsões. Se me perguntares se alguns foram expulsos de militantes, alguns foram expulsos de militantes. Porque não podemos saber nomes, não? Não, isso não interessa, nem é relevante. Porque a partir do momento que há, e eu que faria um caminho quando ficasse triste com o meu partido, porque às vezes nós olhamos para os partidos como uma forma, e quando nós muitas vezes dizemos que Paredes é PSD, quer dizer que Paredes é social-democrata. Os princípios de vida das pessoas é que são fundamentais. Porque eu podia mudar muitas vezes, nunca mudarei, mas imagina que mudaria, ou alguém que mude de partido. Mas os princípios de vida dessas pessoas estão lá enraizados. E a cultura é aquela que persiste. E a matriz do Conselho de Paredes das pessoas é social-democrata. Aliás, isso percebe-se, até a forma, mas vês também pela diferença do país, o Norte e o Sul, percebe-se a forma de viver as coisas em intensidade. E até, infelizmente, na pandemia percebeu-se o distanciamento que se calhar que parece que não há entre Norte e Sul, que às vezes não se esbateu tanto como aquilo que alguns querem dar a entender. E também acho que aqui, volto a frisar, que Paredes tem que se afirmar, porque tem que reclamar
para Paredes o que é de direito. Porque se nós pagamos, temos que receber. Daquelas pessoas que saíram, fizeram o caminho, ou foram expulsos porque quiseram escolher, porque nós, às vezes, se não houver aquele debate também podemos não conhecer e chegar ao limite. Agora, cada um faz o seu. E eles escolheram um. Também, se calhar, para ter oportunidades, porque muitas vezes, dentro do partido que estamos, não temos realmente oportunidades e temos que buscar, noutros lados, oportunidades. E também não é por sair, porque não é muitas vezes quem ganha que vai ter mais razão. Isto que fique registado, porque não é por nós ganharmos que muitas vezes vamos ter mais razão. Não, porque o futuro depois vai nos dizer se realmente tínhamos razão ou não. E penso que na reta final vou ter que fazer essa pergunta. O CDS teve 3% nas últimas eleições. À medida da escala deles, se eles pedisse para coligar, 3% são 3%. Penso que vocês foram 27%. Penso que foi isso. Que eu posso responder a isso? O que eu quero dizer, se for à medida dele, porque 3% é o que representa o CDS em Paredes, mas há a possibilidade, dentro de negociações e com as medidas, obviamente, com o CDS com 3% não pode exigir algo que tenha mais que esse valor. Mas se for à escala que eles pedirem, tu achas que poderia haver uma coligação aqui, CDS-PSD, como houve, ou melhor, PSD-CDS, como houve em Penafiel, que hoje é governo há 20 anos? O que eu te posso dizer, repara, nas eleições legislativas, em 2015, o PSD e o CDS concorreram juntos, coligados, e ganhámos no Conselho. Se nós, em 2019, tivéssemos concorrido coligados, o PSD e o CDS, nós tínhamos ganho... 2019 não, 2016. Não, 2019, as legislativas. Sim. Tínhamos ganho as eleições. Okay. Num cenário macro similar, tínhamos ganho as eleições. Nós tudo faremos, o PSD tudo fará, para que com as forças, quer sejam partidos ou outras forças vivas, como movimentos cívicos ou outros, que se identifiquem... Ou o Chega, então estás a pôr o Chega aí. Todas as forças vivas transversalmente, okay, que tenham os valores e os princípios do PSD, em que se identifiquem num projeto transversal à sociedade, nós estamos abertos a todos. Porque nós, acima de tudo, queremos o melhor para o Conselho de Paredes. E não podemos estar com tabus a dizer que por A ou B ou C que não podemos. Porque, acima de tudo, temos que salvaguardar proporcionalmente aquilo que na sociedade representam. Temos que salvaguardar o projeto e aquilo que queremos para Paredes. E depois as pessoas que o vão representar. Isso é que é vital. Aqueles, volto a frisar isto para fechar, porque aqueles que se quiserem juntar a este projeto com uma mente aberta para discutir um projeto que defenda o melhor para Paredes, nós cá estaremos para nos sentarmos com todos. Muito bem, Ricardo, desejo-te uma boa sorte e espero que um dia voltes cá para anunciar a candidatura do PSD, seja tu ou seja outra pessoa, e já sabes que podes contar sempre connosco no Nova Canal, que é um gosto. Mais uma vez agradecer-te, a ti e à Nova Canal, e a todos, porque o prazer é meu, e sabes também, connosco estaremos sempre disponíveis, com verdade e transparência, para que todos os paredenses estejam sempre mais bem informados. Obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado. E nós vamos acompanhar estas eleições. Desta vez, depois, nosso Miguel Sousa vai acompanhar e, com certeza, entrevistar aqui o Dr. Ricardo Sousa, como presidente já da Conselhia do PSD. O PSD é um partido da democracia. Aqui em Paredes também faz falta. Uma boa noite. Nova Canal. Sempre Novon, sempre seu.